No Rio de Janeiro, a vereadora trans Beni Brioli, do PSOL de Niterói, registrou uma ocorrência contra o deputado estadual Rodrigo Amorim, do PTB, por racismo e transfobia. Na semana passada, em uma sessão na Assembleia Legislativa do Estado, durante uma discussão com a deputada Renata Souza, do PSOL, ele chamou a vereadora de boi zebu e aberração da natureza. E a gente conversa agora com o deputado Rodrigo Amorim. Deputado, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã Jovem Pan. O senhor, de alguma maneira, se arrepende do que falou? O senhor teme algum tipo de processo na casa em que o senhor comanda e que o senhor trabalha aí no Rio? Bem-vindo. Bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigado pela possibilidade de poder esclarecer essas questões. A gente sabe que a esquerda tem um projeto de poder, um projeto muito bem definido, que conta, inclusive, com a anuência, com a complacência da extrema imprensa. Então, sempre muito oportuno poder explicar, de fato, o que aconteceu. A questão é a seguinte: eu sou um deputado conservador, fui o deputado mais votado do estado do Rio de Janeiro e defendo as pautas conservadoras. Nesse dia, eu estava justamente no plenário da Assembleia Legislativa, então, portanto, é importante frisar que eu estava no meio de um duro embate com a esquerda, mais uma vez, onde as pautas eram: nesse dia eu encaminhava a votação pelo PTB, pela liderança do PTB, e o que se discutia na Assembleia Legislativa era justamente a tentativa do PSOL de nos impor mais uma vez um projeto de lei criando mais um orgulho LGBTQIWXZ, essa sopa de letrinhas que eles tentam nos impor o tempo inteiro. Isso tudo pago com o nosso recurso, com o nosso dinheiro, fruto dos nossos impostos. Além disso, se discutia também nesse dia no plenário da Assembleia Legislativa, mais uma vez, uma tentativa da esquerda de nos impor o mal-sinado passaporte sanitário, o que, obviamente, eu fui contra. Então, toda a discussão se deu no calor de toda essa discussão dessas duas matérias relevantes, tentativas de imposição de pautas pela esquerda, e que eu me referi ao vereador de Niterói, o senhor Bênio Augusto, como as palavras citadas, justamente no que diz respeito às pautas que ele representa. É importante frisar que esse mesmo vereador apresentou, no âmbito da Câmara Municipal de Niterói, um projeto de lei que visava, por exemplo, permitir que crianças na mais tenra idade pudessem trocar de nome e de sexo livremente, sem a anuência dos pais. Então, obviamente, eu refutei e fui contra essa pauta que eu considero uma aberração, mas faço questão de registrar. Não há nada de homofobia. Ao contrário, nós, conservadores, defendemos as instituições e, sobretudo, a liberdade. Não só a liberdade de expressão de um parlamentar poder dar as suas opiniões durante a sessão plenária, mas, principalmente, a liberdade do indivíduo, por exemplo, escolher a opção sexual e a forma de relacionar-se com outras pessoas como bem entender. A minha referência foi única e exclusivamente às pautas abomináveis que a esquerda tenta nos impor o tempo inteiro. Mas o senhor, deputado, se arrepende das palavras que usou contra a vereadora? O senhor acredita que o problema do racismo existe no Brasil e da transfobia também e que mata muitas pessoas? Essa sopa de letrinhas que o senhor falou foi criada para que essas pessoas se identificassem e pudessem tentar proteger as suas vidas. De qual forma o senhor acha que esses crimes poderiam ser combatidos, então, no país? Sem dúvida nenhuma, existe racismo no Brasil. Sobretudo em função de um final de escravatura muito recente. É fundamental que tenhamos políticas de afirmação, políticas que possam diminuir e até mesmo zerar esse problema, que é o racismo, que é o preconceito. Agora, eu discordo quando nós, por exemplo, não podemos nos refutar a questão biológica, a questão científica. Eu ressalto aqui que a mesma ciência que a esquerda utilizou como argumento para atacar o enfrentamento da Covid por parte do governo federal, do presidente Bolsonaro, é a mesma ciência que eles insistem em refutar, que nos revela que existem dois sexos, o sexo masculino e o sexo feminino. Agora, mais uma vez dizendo, qualquer indivíduo é livre para se entender como bem queira,
para se relacionar com outro indivíduo como bem queira, e isso não é problema do Estado. Agora, evidentemente, existe racismo, existe preconceito e que deve ser enfrentado, inclusive, com políticas afirmativas. Agora, o que não pode é transformar essa pauta identitária na sequência de uma cartilha gramscista para querer dividir o Brasil, dividir a sociedade e, ao meu ver, servir de pano de fundo para a implementação de um projeto de poder, de retorno da esquerda, que possa fazer a sua cleptocracia, como fizeram há bem pouco tempo atrás. Em 2018, o Brasil foi liberto. Deputado, só para fechar e insistindo na minha primeira pergunta, o senhor teve algum processo interno na Casa Legislativa que o senhor trabalha? Olha, eu soube pela imprensa que o PSOL fez uma representação, assim como o meu partido, o PTB, também fez uma representação contra a atitude da deputada do PSOL. As imagens deixam muito claras que eu saí em defesa dos ataques que essa deputada proferia contra a plateia de cidadãos livres que estavam aqui para protestar na Assembleia Legislativa contra o passaporte sanitário e contra as pautas que estavam sendo votadas. Ela se referiu aos adeptos ao bolsonarismo, aos conservadores que estavam no plenário da Assembleia Legislativa naquele dia, como lixo, como gado, e se referiu a mim como miliciano. Então, ela também vai responder um processo e que essas discussões elas fiquem no campo democrático. E eu continuo defendendo a liberdade de qualquer parlamentar, e eu fui eleito para isso, representando uma parcela significativa da população, defender as pautas conservadoras que definitivamente em 2018 fizeram a maior guinada da história do Brasil. Deputado Rodrigo Amorim, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã. Até a próxima. Muito obrigado.